Aviso legal. O conteúdo desse vídeo é baseado na análise, interpretação e experiência do meteorologista previsor com as últimas atualizações disponíveis dos modelos de previsão do tempo e clima. Qualquer uso da opinião expressa sobre as previsões do tempo e clima neste vídeo para tomada de decisão de terceiros exime o meteorologista previsor da responsabilidade sobre a mesma. Analisem e usem as informações com cuidado. Então vamos dar uma olhada hoje, né, pessoal, na previsão do dia 25/8/2020. Então, o que a gente nota claramente é que desde ontem a gente tem esse movimento desse sistema de alta pressão que deve manter as frentes mais localizadas aqui na região sul do país, né? E essa frente ela deve avançar um pouco e chegar aqui a atuar na região do extremo sul do Rio Grande do Sul. Então esse padrão associado a esse sistema de alta pressão, ele deve permanecer aí pelo menos até o dia 1º, né, como mostra aqui a figura, mas ele pode chegar até mais ou menos o dia 4, dia 5. E depois desse dia 4 mais ou menos, a gente tem a entrada de uma nova frente aí, dia 3, dia 4, e essa frente deve conseguir empurrar esse sistema de alta pressão mais próximo aqui à região do Atlântico Sul e liberar a atmosfera e trazer já aí um pouco de chuva para a região sul e centro-sul do país, né? Então, olhando, né, um pouco mais à frente, a gente nota que a gente tem um padrão aqui da passagem de um sistema frontal aí lá no dia 7, mais ou menos, dia 6, dia 7, e a gente vê que existe o deslocamento daquela alta pressão que a gente viu anteriormente aqui para próximo da região do Atlântico Sul. E com isso você acaba liberando toda a atmosfera aqui sobre a região centro-sul e você tem aí a ajuda, né, a entrada dessa frente, ajuda aqui na formação de chuva, e essa chuva deve chegar até mais ou menos aqui o sul do Paraná, por enquanto, que mostra a previsão. Mas você nota bem claro aqui na altura geopotencial que a gente tem aqui, ó, toda essa região aqui com a massa de ar, com um sistema de baixa pressão aqui atuando sobre a região, né, uma baixa pressão bem ativa e com valores aqui negativos. Já quando você olha aqui na mesma figura, você vê aqui um núcleo de alta pressão bem definido, com a região de alta pressão mais definida aqui nesses tons de laranja aproximadamente. Então você vê claramente que existe essa liberação e, ao que tudo indica, né, após a passagem dessa frente, a gente pode ter o retorno dessa alta pressão novamente aqui para cima da região do Brasil. Mas, porém, né, pelo menos na segunda semana operativa aí, ao que tudo indica, né, amanhã a gente vê melhor como é que vai ficar essas atualizações, a gente deve ter sim uma liberação da atmosfera sobre a região centro-sul e, consequentemente, você ter aí o retorno das chuvas para essa região. Mas claro que, como está no final do horizonte da previsão, o que a gente observa é esse sinal bem claro dos modelos. Então pode ser que esse sinal persista ou não. Então acompanhar nos próximos dias para ver, mas como a gente teve aí uns 2 ou 3 dias já observando a tendência desse sinal, provavelmente o modelo deve manter durante as próximas atualizações. Quando a gente olha agora em si, né, o acumulado esperado para os próximos 16 dias, a gente vê aqui a incursão das frentes agora no dia 27 e a partir do dia 3, trazendo aqui uma chuva mais localizada na região centro-sul, mais localizada na região sul do Rio Grande do Sul. E depois essa frente ela acaba avançando aí até o dia 10, mais ou menos, e começa a trazer chuvas aqui para a região mais próxima ao Paraná, ao sul de São Paulo, sul do Mato Grosso do Sul, já na segunda semana operativa, né? Então a gente pode ver que existe já um padrão de retorno das chuvas, e isso pode ser um indício que no final aí, ou durante a segunda semana operativa do mês de setembro, nós tenhamos chuvas aí na região sul, pegando aqui parte também da incremental Itaipu e aqui também parte do sul de São Paulo, região da bacia do Paranapanema. E lá para o dia 10, né, dia 8, a gente viu que existe a entrada das massas de ar mais quente sobre toda essa região aqui centro-sul do país, o que pode fazer com que tenhamos aí temperaturas mais elevadas nessa região, ok? Como a gente já tinha visto ontem. Então, quando a gente nota agora, né, a previsão de armazenamento de água no solo, né,
para hoje, dia 25, né, a previsão, a gente já mostra que deve ter um declínio aí acentuado, e depois, já ir para o dia 28, a gente nota que deve ter sim uma queda maior, já mantendo aí da ordem média de 45%, 50%, né, na maior parte aqui da região centro-sul do país. Então, como a gente espera que até o final do mês a gente tenhamos, na verdade, um tempo mais seco, então provavelmente até o final do mês esses valores aqui vão diminuir mais, chegando aí da ordem de 30 a 35% de armazenamento de água no solo. Então espera-se, né, que nos próximos dias a gente comece a ter aí um declínio, principalmente do escoamento base. Então toda aquela onda de vazão que está chegando aí nas bacias do sul, Paranapanema e na região incremental Itaipu, provavelmente não deve se manter por muito tempo, porque a gente já vê que já começa a ter aí uma utilização desse armazenamento dessa água no solo, ok? Então, o que a gente vê é que o sistema de alta pressão em médios níveis ele deve se estabelecer na região central do país, deve trazer tempo seco, pelo menos até o final do mês. Por enquanto, os modelos mostram que esse sistema de alta pressão deve perdurar até o fim da primeira semana operativa de setembro, né? Porém, a gente tem dois fatos interessantes, né? Que dia 27 e dia 3 a gente tem incursão de frentes frias no sul. Dia 27 agora a gente tem, mas essa frente ela não consegue avançar muito devido à alta pressão. Porém, a do dia 2, dia 3, mais ou menos, de setembro, a gente vê que ela já consegue avançar, consegue empurrar essa alta um pouco mais ali para a região do Atlântico e libera as chuvas aí já a partir do dia 6, dia 7. E a gente vê que nos modelos, né, existe sinal que indica que a partir do dia 7 de setembro a alta deve se afastar em direção ao Oceano Atlântico e liberar a atmosfera sobre a região centro-sul do país e deve voltar a chover na região, ok? Então, quando a gente olha os modelos do ONS, a gente vê claramente, né, que comparado com a previsão de ontem, a gente já vê aqui um avanço da frente na região sul, chegando a atingir aqui em alguns momentos a região de Santa Catarina, mas já começa a pegar bem aqui a região do Jacuí. Esse sistema ele deve avançar aí até o final da primeira semana operativa do mês de setembro. E a gente já vê que começa a ter alguns sinais aqui, ó, da frente chegando já na região do sul de São Paulo, já que chegando pelo menos nessa faixa aqui do litoral do Paraná. Então provavelmente a gente deve ter sim aí a entrada dessa frente e o retorno das chuvas aí, mesmo que os modelos estejam mostrando ainda uma chuva não tão significativa, mas a gente deve ter o retorno das chuvas na região centro-sul do país já durante a segunda semana operativa do mês de setembro. Ok? Obrigado, pessoal, pela participação de hoje. Paz e bem.